Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Mais uma vez, estamos aí na incumbência de juntos estudarmos a Palavra de Deus. Este ano nós estaremos refletindo sobre a nossa história, a história dos batistas, nas 7 primeiras lições aí. Nós já vimos várias abordagens e a partir desta e das outras subsequentes, nós continuaremos falando sobre a nossa história, visão, valores, nomes importantes, datas importantes. E realmente eu creio que são momentos de edificação, de consolidação da nossa fé. Como nós sempre falamos, não é abraçar a bandeira de uma igreja como os únicos donos da verdade, mas é conhecer a história da denominação onde nós estamos inseridos como cristão, como povo de Deus. A lição de hoje, a lição 8, aí a partir da página 46, ela vai estar falando sobre a Convenção Batista Brasileira, ou seja, sobre essa organização, sobre onde que se iniciou, como iniciou. Veja bem, na lição anterior, é uma sequência lógica aí, nós estivemos falando sobre os trabalhos dos batistas no Brasil, ou seja, os batistas no Brasil. O nosso trabalho aqui, a nossa história aqui, ela se inicia através do ardor missionário, ou seja, os nossos irmãos batistas norte-americanos, eles enviam para aqui, os casais William e Anna Bagby, e o outro casal Zacaria e Kate Taylor, e esses são os precursores do trabalho batista aqui no Brasil. É lógico que nós já estudamos um pouco sobre a questão lá das igrejas batistas de Santa Bárbara do Oeste, mas pensando na organização aqui da primeira igreja batista, são com essas 4 pessoas, somando a eles o ex-padre que se converte, se torna o primeiro pastor batista brasileiro, e esses cinco membros, eles organizam a primeira igreja batista no dia 15 de outubro de 1882, no estado da Bahia. A partir daí, o que se observa é um crescimento muito grande. Que essas pessoas, elas organizam, essa característica do missionário, ele organiza a igreja, ele estabelece o trabalho, e quando ele vê isso acontecendo, ele parte para outros rumos, para outras frentes, nessa continuidade aí da propagação do Evangelho. O resultado disso é que no final do século XIX, nós já temos representação batista em 10 capitais brasileiras. E no início do século XX, até o ano ali de 1904, 1905, nós já alcançamos outras 3 capitais, Vitória, Fortaleza e São Luís. Isso mostra a crescente, mostra o desbravamento desses missionários em prol da evangelização. Considerando que não só as capitais, nós falamos de 10 capitais, mais 13 no início do nosso século, mas outras cidades também. Então, quando nós chegamos ali no início do século XX, nós já chegamos quase a 40 igrejas organizadas. Então, como nós estamos falando do trabalho missionário, uma das características, da nossa principal característica é esse ardor missionário. Ou seja, o trabalho aqui no Brasil, que nós conhecemos hoje dos batistas, iniciou-se com esses 2 casais, com a formação da primeira igreja. Então, ou seja, característica missionária. Então, isso está inserido, isso está incutido na nossa característica, no nosso DNA, podemos assim dizer. Então, os batistas aqui, eles já tinham uma visão de evangelização, de estar mandando missionários para outros locais. E já tinham em mente alguns campos, como Chile, Portugal e alguns países africanos. Ou seja, é como você pensa no mestre e no discípulo. O mestre, ele procura ter as características, o discípulo, melhor dizendo, procura ter as características do seu mestre. Se nós entendemos que nós fomos evangelizados através de um trabalho missionário, isso faz parte
do nosso estilo, isso faz parte da nossa missão, dos nossos valores, né, como organização. Pois bem, como uma igreja local, né, poderia fazer esse trabalho? Não conseguiria. Então, uma, né, característica da organização, da convenção, né, que nós vamos ver mais à frente, é justamente essa base, né, essa motivação missionária. Mas a convenção, dentro dessa ideia, ela parte dessa ideia de união, de cooperação, de uma inter-relação, de uma, né, interdependência, né, dessa dependência uma da outra, nesse sentido de poder fazer muito mais se estivermos juntos. Vale ressaltar aqui uma característica importante nossa, é quando se organiza uma igreja, se você, membro, já participou de uma organização, quando uma igreja, uma congregação deixa de ser congregação e ela passa a ser igreja, características que são consideradas. A igreja ela tem que ser auto-administrável, ou seja, precisa existir naquela congregação que vai se tornar uma igreja, pessoas que são capazes de administrar essa igreja. Ela precisa de ser autopropagável. Ela precisa de apresentar condições, né, de propagar a palavra de Deus. Ela precisa ter isso também. E ela precisa ser também autossustentável. Precisa ter condições, né, materiais, condições financeiras, de sustentar as pessoas que precisam ser sustentadas pela igreja ali. Isso muda de uma igreja para outra, mas principalmente sustentar, né, o sustento pastoral ali. Pois bem, e isto nos remete a uma ideia de autonomia. As igrejas batistas são autônomas, elas têm essa autonomia, ela tem essa liberdade de agir diante dessas características que condiciona essa condição de autonomia. Mas a cooperação, né, essa relação de estarmos juntos, isso também nos caracteriza. Essa autonomia não pode trazer essa ideia dessa independência, de não depender. Então a convenção, né, os idealistas da convenção, eles tinham em mente isso. Juntos nós somos muito mais fortes. E nós observamos isso em todos os segmentos, quando as pessoas se dispõem a estar juntos, a unir forças para conseguir ir muito mais longe. Isso é uma característica, evidentemente, da história, não só na questão religiosa da igreja, mas falando sobre a nossa convenção, sobre a nossa organização, sobre a nossa denominação. Então, diante disso, com esse crescente, com essa vontade, né, de evangelizar, de ir além, tendo como base, né, esse ardor missionário, é que no ano de 1907, no mês de junho, né, no início da lição aí menciona julho, mas na realidade é junho, 22 a 27 de junho do ano de 1907, né, na Bahia, acontece, né, essa primeira reunião, onde ali é eleito o primeiro presidente, né, os outros cargos que compõem, né, uma diretoria estatutária. Nós tivemos como primeiro presidente o pastor Francisco Fulgêncio Sorenho. E outro nome importante também, é fato, irmãos, que nós precisamos entender o seguinte: a história ela se faz de datas e nomes. As datas, né, elas nos remetem aos marcos temporais, para nós nos situarmos. E os nomes são os ícones, são aquelas pessoas que foram importantes, que foram relevantes. Nós não citaremos todos porque são muitos, mas um nome de destaque, né, é o nome do irmão Salomão Luiz Gisburg, que foi que lutou intensamente, que foi um idealizador dessa necessidade de se organizar como convenção, que esteve à frente ali dos trabalhos. E também ele ficou muito conhecido por ser quem idealizou, quem foi o criador do nosso cantor cristão. Com o passar dos anos, muitos outros autores, né, foram incluídos, outros hinos foram sendo incluídos, mas quem deu início a esse trabalho, aí, quem criou o nosso cantor cristão, que hoje nós ainda usamos muito nos nossos cultos, nas nossas reuniões, foi, né, esse Salomão que nós estamos citando aqui, mas fazendo menção principalmente da questão aí da convenção, que é o alvo o alvo principal da nossa lição de hoje. Pois bem, então, missões, né, ela é a motivação básica, como eu já falei aqui. Ou seja, somos fruto de um trabalho missionário, vamos dar continuidade a esse trabalho missionário.
as igrejas cresciam de maneira extraordinária aqui no nosso país, mas a visão ela estava sendo ampliada, né? Ou seja, ela estava sendo, né, nós estávamos, os irmãos, né, os pioneiros, né, do Batista, eles estavam, né, contemplando outros países já também, assim como os norte-americanos vieram para cá nesse trabalho de missões aqui, de plantação de igrejas, né, como nós bem conhecemos. E também, irmãos, a partir dessa ideia da evangelização, vem também, né, a questão muito importante, a evangelização como principal, mas outras situações que só pode acontecer com essa união das igrejas, com essa ideia da convenção, que é o fato de vir a educação, né, a formação teológica, né, a educação religiosa e depois a formação teológica. Aí nós temos sucessivamente vários acontecimentos na nossa história que vem a ser que através dessa ideia da educação religiosa, né, e da formação teológica, nós temos a JUERP, nós temos várias instituições de ensino religioso que foram, né, abertas, né, em vários pontos do país, com destaque lá no Rio de Janeiro, o antigo IBR, que hoje tem o nome de CIEM, né, que é o Centro de Educação Missionária no Rio de Janeiro, né, os seminários que foram estabelecendo, começando em Pernambuco e em vários outros pontos, né, no país. Então, e depois a Faculdade Batista, no decorrer dos anos, e também, né, no campo secular vem a parte das instituições, né, a Rede Batista de Ensino, com colégios em várias cidades do país, inclusive recentemente, no ano atrasado, né, no ano de 2019, melhor dizendo, no ano passado, sendo inaugurado aqui o Colégio Batista aqui na nossa cidade, né, e começando lá em Ouro Branco, em outras cidades aqui no nosso estado, falando do nosso estado, ou seja, várias instituições de ensino. Tudo isso só foi possível por causa da existência da convenção. A convenção, né, ela traz esta possibilidade, porque as igrejas somam forças, somam valores, soma, né, todo o material, né, ou seja, humano, o material, né, o recurso financeiro, os recursos humanos, recurso financeiro, tudo isso, né, somado pela união das igrejas, possibilitou todas estas aberturas desses trabalhos, né, publicações, o Jornal Batista, né, a JUERP propriamente dito, que eu não sei se hoje continua com esse nome, mas tudo isso foi possível, tudo isso foi conseguido, porque um dia, né, esses nossos irmãos missionários, eles tinham, né, dentro do seu coração essa visão dessa união da convenção, de se formar essa convenção. E, por fim, irmãos, a convenção, né, batista brasileira hoje. Ainda falando sobre, né, esses trabalhos, a partir de tudo isso nós estamos falando, das instituições de ensino, né, secular, as instituições de ensino religioso, a formação teológica, tudo isso. E no decorrer desse tempo também foram surgindo vários departamentos, né? E tudo isso possibilitado, evidentemente, pelo início ali na Convenção, em 1907. Aí vem o Departamento das Mulheres, vem a Mocidade, essas várias organizações, a União de Homens, tudo isso vai acontecendo, né, no decorrer da nossa história. Essas organizações vão se formando e vão fortalecendo, né, a nossa denominação, dando, né, aspecto, né, o que nós temos hoje, né, que é a Convenção Batista Brasileira no dia de hoje. Nós temos uma representação hoje, né, de mais de, no caso aqui no nosso país, mais de 1 milhão, né, de 1 milhão e 700 mil, né, membros, né, divididos aí em 8.753 igrejas e 4.944 congregações. Tudo isso fazendo parte da convenção. E toda essa ideia de cooperação, aí são coisas que nós vemos nos dias atuais, né? Uma das formas, né, que se encontrou foi a ideia do plano cooperativo, que é também chamado do dízimo dos dízimos, ou seja, as nossas arrecadações, né, as entradas dos dízimos e ofertas, 10% nós enviamos para a convenção, né, cooperando para que os trabalhos aconteçam, para que a coisa continue, né, fluindo, né, como tem sido e como nós temos visto hoje. Então nós temos aí uma representação
considerável no nosso país. Nós temos hoje também a nossa divisão depois da convenção, né? Aí, no nosso formato de hoje, nós temos as convenções estaduais e regionais, e dentro dessas convenções nós temos a associação. Todos esses desmembramentos, todas essas descentralizações, elas vão ajudar na organização, ou seja, você faz esses grupos menores, mas todos reportando, né, à convenção, para que o trabalho tenha sempre um maior alcance, tenha sempre uma maior fluidez, né, que é assim que nós estamos caracterizados hoje. Convenção Batista Brasileira, convenções estaduais e regionais, as associações, né, nós da Quarta Igreja Batista fazemos parte da Associação Batista Centro-Norte, com todas as suas características, e quando tudo isso se junta aí, se reúne, né, as associações, as igrejas, enviam seus representantes para as assembleias, né, seja da associação, seja do estado, regional, e seja a nacional, para que o trabalho continue com esta qualidade, com esse alcance que nós temos hoje. Veja bem, irmãos, nós trazemos aqui as coisas de uma forma bastante, vamos dizer assim, bastante resumida, né? Porque o tempo, até mesmo por uma questão de tempo, né, que nós temos para estar transmitindo. Mas a história, quando nós falamos, né, dessas organizações, de tudo isso, quando nós vamos para os detalhamentos, aí nós vemos, né, como eu falei agora há pouco, das datas, né, e dos nomes, aí nós vemos muitos nomes, muitos detalhes e muitas coisas que você pode, né, não se limitar, né, à revista e a esta aula, né, a esta ministração, mas você pode ter outros recursos, como a própria internet. Mas a Juerp, ela lançou no ano de 2002, a Juerp lançou um livro que tinha a história dos batistas, foi escrita pelo pastor José Reis. Pastor José Reis, ele escreveu a história dos batistas, né, 100 anos da história do Batista. E este livro, ele esgotou a terceira edição, e quando os batistas fizeram 120 anos de atuação aqui no Brasil, no ano de 2002, eles reeditaram essa história, mas eles fizeram um adendo, né, que foi esses outros 20 anos, né, esses 20 anos, né, que estava faltando, dos 100, né, que fizeram 120 anos, e eles, né, com a contribuição, ou seja, com a autoria do pastor, filho do pastor que escreveu o primeiro, o pastor Clóvis Pereira, que era detentor do acervo desse primeiro pastor, né, o pastor José Reis, detentor de todo o acervo bibliográfico. Então eles fizeram no ano de 2002, né, a Juerp lançou esse livro, A História dos Batistas no Brasil, 120 anos de história, além ainda de um apêndice, né, através do pastor Róton Amaral, que era muito conhecedor, né, conviveu com o pastor José Reis, muito conhecedor do trabalho dos batistas lá em Santa Bárbara. Então tem um apêndice disso também, que é muito bacana esse livro. É um livro, né, com muitas informações, muito detalhamento. É um livro grosso, ele tem quase 500 páginas, mas é um livro bacana para se estudar, para absorver mais informações, né? Eu tenho um exemplar deste livro, fica à disposição de quem quiser emprestado, porque, como eu falei, a gente apresenta as coisas aqui de uma maneira, né, resumida, mas a gente pode, né, caso, né, os irmãos se interessem, a gente pode aprofundar mais neste assunto, como eu falei, através de recursos que nós temos hoje na internet e leituras de outros livros que pode agregar mais ainda sobre a nossa história. Hoje nós falamos sobre a nossa convenção, organizada, né, aí no ano de 1907, no mês de junho de 1907, tendo início lá no estado da Bahia. E hoje tendo essa composição que nós conhecemos hoje. Nós, né, esperamos que você possa continuar assistindo, continuar vendo, né, as contribuições, aquilo que nós temos falado, para cada vez mais você se certificar, né, de quem você é como batista, onde você está, se inteirar mais da nossa história, daquilo que nós temos, né, de uma história vitoriosa. Ainda uma observação sobre o livro, né, que eu estava pensando em falar isso, que
é muito interessante também nós observarmos que quando você conta uma determinada história, sempre fica em destaque as vitórias, as conquistas, aqueles motivos de alegria, e é claro que deve ser assim mesmo. Mas a história dos batistas, quando eu falo desse livro, ele é um livro que fala também sobre situações que aconteceram, que mostra muito claramente a fabilidade humana, erros que aconteceram, que fazem parte da nossa história. E isso mostra, né, e isso a gente aprende com isso, é justamente, né, o nosso alvo, Cristo, né, o nosso mestre perfeito. Nós devemos olhar para Ele, e a nossa história, composta de grandes homens e grandes mulheres, nos relatam também os momentos que nos registram, que não foram, podemos dizer assim, alguns momentos negativos, mas que não desconstrói, que não nos desqualifica, não nesse sentido, mas de mostrar que essa história é cantada com muita seriedade, com muita verdade, mostrando também as nossas limitações, as nossas falhas, os erros, mas contemplando como um todo uma história belíssima da nossa denominação aqui no nosso país. Amém? Que Deus abençoe, que você possa ter um excelente domingo aí, juntamente com a sua família. Um abraço e até a próxima.